A paz de Cristo a todos. O pastor ontem disse que eu ficasse sobre aviso. Desde ontem que eu estou dentro do quarto orando e lendo a Bíblia. É forte. É um prazer para mim ministrar a palavra do Senhor. Louvo a Deus por essa oportunidade. Não posso deixar de agradecer, não é mais uma formalidade, mas é uma honra. Agradecer ao pastor Edson, que é um pastor que sempre tem investido no nosso ministério. Todo mundo que é liderado por ele nessa casa sabe o quanto ele tem investido na nossa vida, ensinado e promovido a gente, ensinando nós a sermos cada vez mais servos do Senhor, servos na casa de Deus. E eu louvo a Deus pela vida do meu pastor. Também ao pastor Nanini por cada força, cada conselho, cada ajuda. É um parceiro também quem a gente pode dividir algumas coisas. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 28. Louvo a Deus também pela sua vida que veio aqui para ouvir uma palavra de Deus. Não sou eu que vou falar, mas que o Espírito fale por mim e que você saia daqui de posse da resposta que você veio buscar. Os irmãos acharam Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28, a palavra do Senhor diz assim: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a tua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Quem pode dizer amém? Feche os seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar um pouco. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, que foi lida nessa noite. Deus, que não venha nada de mim, mas que tudo que eu venha ministrar nessa noite seja vindo do alto, Senhor, para a tua igreja, Senhor. Toma o teu lugar de honra, toma o teu lugar de destaque aqui, Senhor, como tem sido desde o início desse culto. Eu quero te pedir que o Senhor continue falando conosco. É assim que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos num ano onde a temática é o romper. E esse tema chama muita atenção, principalmente olhando para a vida dessa mulher, porque você nota que ela passava por algumas adversidades e ela precisou romper com aquela situação. Ela precisou romper para que ela pudesse viver acima das adversidades que ela estava enfrentando. O texto vai falar que Jesus foi para a região de Tiro e de Sidom. Essa era uma região muito comercial, era uma região grande, produtiva, porém, era uma região que não conhecia ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. Era uma região onde as pessoas adoravam outros deuses. Era uma região onde a promiscuidade prevalecia, onde a idolatria prevalecia, onde as práticas enganosas e tudo que você pode imaginar acontecia naquele lugar. Uma outra informação importante é que o texto vai dizer que ela era uma mulher cananeia. Você sabe que Noé, ele teve pelo menos 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E Cã foi justamente aquele filho a quem Noé amaldiçoou por ter visto a nudez do pai. E de Cã veio os cananeus. Então essa mulher, ela era uma cananeia, ou seja, ela era uma descendente de Cã, de uma geração ou de um povo que havia sido amaldiçoado. Esse era o cenário que a mulher enfrentava. Não bastasse isso, o texto também vai falar que ela tinha uma filha que estava endemoniada e sofrendo muito. É bem verdade que o texto não revela quanto tempo ela estava por essa situação.
mas a gente pode inferir aqui do texto que não foi algo que aconteceu naquele dia. Era algo que vinha acontecendo há um certo tempo, tanto que ela vai dizer que a filha dela vinha sofrendo muito com essa situação. E ela, se colocando no lugar da filha, chega para Jesus e diz que precisa de uma ajuda. Então esse era o cenário que essa mulher vivia. Em meio a um povo idólatra, certamente deve ter procurado os deuses que aquele povo adorava, mas nada foi resolvido, nada foi mudado na vida dela, nem nessa situação. Ela enfrentava um problema dentro de casa, enfrentava um problema social, por ser de uma nação ou de um povo que havia sido amaldiçoado. Ela enfrentava esse problema social e enfrentava um problema familiar, um grande problema familiar, pelo fato de ter dentro da sua própria casa um ente tão próximo que era sua filha endemoniada. E por conta disso você sabe que ela vivia ali atormentada, presa àquela situação também, tudo em decorrência da situação que a filha dela vinha enfrentando. E a gente sabe, não sei se você já deve conhecer algumas pessoas que enfrentam algumas dores e acabam se acomodando a essa dor. Eu me refiro à dor física mesmo. Às vezes a pessoa sente uma dor na coluna e acha uma posição ou um jeito de andar que vai se acomodando. E é como se fosse chamada a acomodação da dor. Você vive naquele cenário por tanto tempo que você acaba se acomodando com aquela situação. Você vive dentro de tamanha adversidade, de tamanha dificuldade, e você acaba se acomodando com aquilo, e aquilo passa a fazer parte da sua vida como se fosse algo natural. Mas não é isso que Deus quer para a minha vida, não é isso que Deus quer para a sua vida, não foi isso que Jesus planejou para a vida dessa mulher. Então, se você entrou por aqui hoje, por essas portas, e a sua vida você está enfrentando adversidade, dificuldade na sua vida, que você já até se acomodou com isso. Essa palavra é para você. Ou para você que talvez não esteja passando por nenhuma dificuldade, mas que pode vir a passar. Essa palavra também serve para você. E nós precisamos assimilar e aprender com a vida dessa mulher uma maneira que nós encontramos de viver acima das nossas adversidades. Viver acima das adversidades exige uma série de atitudes, uma série de coisas que nós precisamos fazer, e através da vida dela nós vamos aprender isso. Uma coisa importante é que, por estar naquele lugar e por estar passando uma situação, dificilmente você passa por um problema e ninguém vai saber de nada. Pode acontecer, mas é difícil. Então as pessoas sabiam porque o fato dela ter uma filha endemoniada, e certamente deve ter chegado para ela dando conselhos, apontando situações, às vezes desestimulando ela, dizendo vai ficar desse jeito mesmo, não vai ter mudança. E o que é que a gente aprende com isso? Que nós precisamos, para que possamos viver acima das nossas adversidades, precisamos escutar, ou pelo menos distinguir que voz nós devemos escutar. E ela, quando ela vê que Jesus chega naquela região, o versículo 22 vai dizer que ela chama Jesus como filho de Davi. Ela estava reconhecendo em Jesus uma linhagem real. Ela sabia que aquela voz ela podia ouvir. Ela tinha convicção de que aquela voz era que ia libertar a filha dela. Ela tinha convicção de que aquela era a voz correta que ela precisava ouvir. E você que está aqui nessa noite, e essa palavra também se aplica a mim, porque quando a gente vai pregar, a palavra primeiro vem a nós, mas também se aplica a você. Então você que entrou por essas portas nessa noite, que tem escutado muitas vozes dentro de você, muito agito, muitas coisas falando para você desestimular, para você parar, para você desistir. Saiba discernir ou saiba distinguir que voz você precisa dar a ouvir. Ela reconhecia uma voz de autoridade em Jesus. Você vai assistir aqueles filmes de guerra e eu acho interessante que na hora que está o bombardeio, os tiros para um lado, tiro para o outro, um grita daqui, outro grita dali, é difícil até para nós entendermos aquela situação, quem é quem está do lado de quem. Mas os soldados que estão ali naquela guerra, eles olham para o seu superior e reconhecem a sua voz de autoridade. Eles sabem exatamente aonde atacar, sabem onde defender, sabem quando é um amigo seu, um colega que está ferido. Por quê? Porque eles reconhecem a voz de autoridade. Então, em meio àquele turbilhão, em meio àqueles bombardeios, em meio àquela guerra, em meio àqueles agitos, aqueles soldados, eles sabem a voz que devem ouvir.
E nessa noite o que Jesus fala conosco é que em meio a toda essa dificuldade, então em meio a todo esse turbilhão de informações que chega na sua mente, que chega no seu coração, uma voz diz para você desistir, outra voz diz para você parar, outra voz diz que você não vai sair dessa situação. Eu quero declarar nessa noite que a voz que vai falar mais alto na sua vida é a voz do Senhor Jesus. Faça cessar tudo aquilo que tem perturbado a sua mente, o seu coração, e saiba distinguir a voz do Mestre. Saiba distinguir a voz de autoridade na sua vida. É muito importante que você tenha uma autoridade espiritual também na sua vida. Uma pessoa que foi autorizada por Deus para falar àquelas pessoas que estão abaixo da sua autoridade espiritual. Essa é a voz do nosso pastor. Nós estamos aqui debaixo também de uma autoridade, embaixo de uma direção, embaixo de um cuidado de um pastor. Então é importante que você venha à casa do Senhor, porque aqui é o lugar onde Deus se manifesta. Aqui é o lugar onde Deus fala. Aqui é o lugar onde Deus se revela. Deus pode falar com você na sua casa, pode. Deus pode falar com você no seu quarto. Deus pode falar com você na rua, pode falar em qualquer lugar. Mas lembre-se, quando Salomão ele terminou de construir o templo, ele fez uma oração a Deus. Ele consagrou aquele lugar a Deus e Deus deu uma resposta a Salomão e disse: a oração que foi feita nesse lugar, eu ouvirei. Então, aqui é a casa do Senhor. Aqui é onde você escuta a voz de Deus. Aqui é onde o Senhor fala. Então saiba distinguir e saiba fazer calar essas vozes que tentam paralisar a sua vida. Essas vozes que tentam fazer com que você pare, com que você desista. E saiba entender qual é a voz de autoridade sobre a sua vida. A voz que deve falar sobre a nossa vida é a voz do Senhor Jesus. É a voz da nossa autoridade espiritual. Para os jovens que estão aqui, é a voz de seus pais dentro da sua casa. Certa feita eu escutei uma frase e gravei, aquilo me marcou muito. Hoje em dia estamos com um problema de muitos filhos que não conseguem perdoar pais, parentes que não conseguem perdoar parentes, irmãos que não conseguem perdoar irmão. Mas quando eu respeito a dor de cada um, entendo até o que você possa ter passado com seu pai, mas a Bíblia não fala que é para a gente perdoar pai e mãe. A Bíblia fala que é para a gente honrar pai e mãe. Então saiba honrar a voz de autoridade sobre a sua vida. Saiba honrar a voz de autoridade sobre a sua vida. Se teve problema, eu entendo e por favor me entenda. Eu não estou sendo alheio à sua dor. Eu sei que tem pessoas que passaram por dificuldades e grandes problemas dentro da sua casa em relação com pai e com mãe. Mas a Bíblia fala que nós temos que honrar pai e mãe. Então não só saiba ouvir a voz, mas também saiba honrar a voz que está sobre a sua vida. A voz do nosso Senhor, a voz do nosso pastor, a voz daqueles que são autoridades sobre você. Por quê? Porque essas vozes, elas falam principalmente na nossa mente. E a nossa mente é um campo de batalha intenso. A nossa mente é um campo onde Satanás tem o maior prazer em atuar. Satanás ele tem o desejo de minar a nossa mente, porque ele sabe que ele paralisando a nossa mente, paralisando o nosso entendimento, nós perdemos o sentido das coisas. Às vezes você, por estar tão angustiado, tão aperreado, com a mente tão atormentada, você começa a criar situações que sequer existem. Você fica tão atribulado que você começa a criar situações que sequer existem na sua vida. Mas essa mulher, ela estava passando por tamanha dificuldade, ela estava passando com a filha atormentada por espíritos malignos, mas ainda assim, ela soube blindar a mente dela. E quando ela viu Jesus, ela disse: Senhor, filho de Davi. Ela soube reconhecer em Jesus. Efésios, no capítulo 6, versículo 10, ele vai falar, a partir dali ele vai falar sobre a armadura de Deus. E no versículo 11, o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos estar firmes contra as ciladas do inimigo. E o termo cilada no original, quando nós traduzimos para o português, ele vai traduzir para uma palavra chamada metodia ou método. Então, Satanás ele tem um método para tentar parar a minha vida, para tentar parar a sua vida. E você precisa entender isso. Você precisa blindar a sua mente para que os pensamentos negativos que venham para você, dizendo você não vai conseguir, não adianta você tentar, você já tentou várias vezes, mas não vai dar certo. Tudo isso é um campo de batalha onde Satanás ele tenta atuar, onde ele tenta fazer com que você pare.
Mas, embora essa seja a mente do inimigo, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, vai dizer que as nossas armas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Eu quero declarar nessa noite que tudo aquilo que tem atingido a sua mente, no sentido de fazer com que você não conheça em Jesus, o seu único e suficiente Salvador, tudo aquilo que tem atuado na sua mente para que você não reconheça a autoridade do nosso Deus, vai cair por terra nessa noite em nome de Jesus. E Satanás, ele tem prazer nisso, mas interessante que essa mulher, ela tem a mente blindada para isso. Ela vive em meio aos problemas, ela vive em meio a um povo excluído, ela vive em meio a um povo que foi amaldiçoado, essa é a descendência dela, ela é cananeia, mas ainda assim a mente dela permanece em Cristo. Ela permanece com a mente de Cristo. Ela olha para Jesus e diz: Senhor, é em Ti que eu posso buscar a minha salvação. É em Ti que eu posso buscar o milagre que eu preciso. É em Ti, Senhor, que minha filha vai ser liberta no nome de Jesus. E as nossas armas, elas têm que ser espirituais. Por quê? O apóstolo Paulo, ele vai dizer, quando ele chega na Macedônia, que ele enfrentou vários embates. E esses embates, irmãos, são coisas pesadas que tentam nos paralisar. Embates externos, embates internos. No caso dela, ela tinha um problema dentro de casa que ela via todo dia. Estava lá com ela uma filha endemoniada. Mas não bastasse isso, ela enfrentava também as suas guerras, as suas dores, as suas angústias, assim como eu, assim como você. Mas ela soube fazer calar essa voz. Ela preparou a mente dela para que isso não afetasse a mente dela. Na primeira oportunidade que ela viu Jesus, ela disse: é aos pés dele que eu vou me prostrar. É a esse Jesus que eu vou adorar. É a esse Jesus que está aqui nessa noite. E você veio ao lugar certo. Você veio ao lugar onde Deus fala. Você veio ao lugar onde Deus se manifesta. Você veio ao lugar onde o milagre do Senhor acontece. Glórias ao Senhor. Mateus, no capítulo 6, versículo 22 e 23, Jesus vai falar que os olhos, eles são a candeia do nosso corpo. Então, sempre que os seus olhos forem bons, o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Então, a forma como você vê as coisas também é uma das coisas que você precisa entender para que você possa viver o melhor de Deus para a sua vida, para que você possa viver acima de todas essas adversidades. Então Jesus estava dizendo para você o seguinte: você precisa blindar a sua mente. Por quê? O que nós vemos aqui através dessa lente do olho é simplesmente uma lente. O olho, ele funciona no nosso corpo como se fosse uma lente. Por isso que as pessoas que têm algum problema no olho precisam usar óculos. Lembre-se que a visão não é com o olho, a visão é com a mente. E por isso é o desejo de Satanás para atuar na nossa mente, porque atuando na nossa mente, ele faz com que a gente não enxergue aquilo que Jesus é, com que a gente não tenha a visão de reino que Jesus quer que a gente tenha. E aí, com esse olho, quando o olho está prejudicado, nós enxergamos mal. Mas quando a nossa mente está prejudicada, nós enxergamos errado. Por isso que Jesus vai falar: se os teus olhos forem bons, ou seja, se a sua visão, se a forma como você vê o mundo, se a forma como você vê as coisas forem boas, o seu corpo terá luz. Mas se você só vê as coisas sob a ótica da desgraça, sobre a ótica da pobreza, sobre a ótica do desânimo, o seu corpo será tenebroso e você vai padecer de várias doenças. E ela teve a visão. Porque quando ela viu Jesus, ela reconheceu que aquele ali era o Filho de Deus. Ou seja, ela não olhou como os outros olhavam. Ela não olhou para Jesus da mesma forma que os outros olhavam. Você nota que no começo desse capítulo 15, Jesus estava falando ali para os fariseus e mestres da lei. Eles não foram capazes de reconhecerem Jesus. Eles não foram capazes de ter a visão de Jesus e saber que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas ela, uma cananeia, uma mulher que teve a sua raça amaldiçoada, ela sim, ela soube reconhecer em Jesus, ela viu em Jesus e teve a visão que ela precisava ver. Uma águia, ela tem uma visão muito aguçada. E a águia, ela consegue ver, ela tem 8 vezes mais células visuais por centímetro cúbico do que um homem. Só para você ter uma ideia,
Uma águia, ela olha numa distância de 8 quilômetros e ela consegue enxergar um peixe do tamanho de 8 centímetros. Se você não está sem noção de espaço, é como se fosse daqui no Marco Zero do Recife, dá mais ou menos aí 7, 8 quilômetros. Então a águia, ela olha daqui e consegue enxergar uma distância dessa, um peixe de apenas 8 centímetros. E eu quero declarar nessa noite que para que você viva acima das adversidades, Deus vai te dar uma visão de águia. Deus vai te mostrar aquilo que ninguém está vendo. Deus vai fazer com que você perceba aquilo que está oculto. Deus vai fazer com que você perceba aquilo que está oculto e quer destruir a sua vida. Assim como também Deus vai fazer com que você veja aquilo que vai ser bênção para a sua vida. Como olhos de águia você vai ter nessa noite. Como eu falei, os fariseus e mestres da lei, eles não tiveram essa mesma percepção. Eles estavam ali com Jesus, mas eles não enxergavam em Jesus o filho de Davi. Outros também que não tiveram a visão de reino. Números capítulo 13, Deus manda que Moisés separe ali 12 líderes, de cada tribo um, para que eles pudessem espiar a terra que o Senhor tinha dado. Essa foi a ordem. Separe 12 líderes e vá espiar a terra que eu já dei a vocês. Essa foi a ordem do Senhor. E você sabe muito bem da história, saíram dali 10 que voltaram com um relatório negativo. Eles não só viram o que os outros viram, mas eles chegaram lá e disseram para Moisés: olha, não é possível a gente conquistar. Mas entenda, ninguém perguntou a eles se era possível ou se não era possível. Deus disse: vão espiar a terra que eu vou dar a vocês. Então aquilo que você está planejando receber, aquele sonho que Deus já colocou no teu coração, Ele já te deu. Ele já te deu nessa noite. Aquilo que o Senhor disse a você que ia dar, a visão que Ele te deu, o sonho que Ele colocou no seu coração, não deixe morrer, porque aquilo que o Senhor te prometeu, Ele cumprirá. Mas tiveram 2 diferentes deles, que voltaram com um relatório positivo. Esses 2 olharam para a situação e, diferente daqueles 10, disseram: não, a terra realmente tem gigantes, a terra realmente tem um povo grande lá e poderoso, mas o nosso Deus é maior. Nós vamos tomar a terra. Nós vamos chegar lá e vamos tomar posse da terra. E aí você pensa o quê? Eles chegaram com uma opinião boa, foi aclamado pelo povo, o povo bateu palmas para ele? Não. Números no capítulo 14, ou seja, o capítulo seguinte vai dizer que o povo desejou apedrejar Josué e Calebe. Então todas as vezes que você se levantar com a visão de águia, com a visão de reino, se prepare, porque também vai vir investidas contra a sua vida. A visão que Deus deu a você foi só a você. Então não ligue para o que os outros falam, não ligue para o que os outros estão desmerecendo a sua visão, não ligue se alguém vai dizer que você está parecendo um louco, um maluco. Creia na visão que o Senhor te deu e siga em frente. Creia na visão que o Senhor te deu e avance. Creia na visão que o Senhor te deu e tome posse da sua vitória. Aleluia! O apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, vai dizer que nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos por fé. É a fé em Jesus que nos faz dar cada passo. Não é a fé nos homens, não é a fé nas coisas. E foi isso que motivou essa mulher. Foi isso que motivou essa mulher, diante de tanta dificuldade, tanta adversidade, chegar aos pés de Jesus e enfrentar tudo aquilo que ela tinha enfrentado. Isaías, no capítulo 55, versículos 8 e 9, vai dizer que os pensamentos do Senhor não são os vossos pensamentos. Deus não pensa como a gente pensa. Nós olhamos para a dificuldade e pensamos que não vai dar, mas o Senhor tem outros planos para a nossa vida. Os nossos pensamentos trazem desgraça, trazem dificuldade, mas os pensamentos do Senhor são outros pensamentos a nosso respeito. Então, se você entrou por essas portas hoje, pensando em desistir, pensando em parar, creia que o pensamento do Senhor a seu respeito não é esse. O pensamento do Senhor a seu respeito é pensamento de bênção, é pensamento de paz, é pensamento de vitória, é pensamento de que você vai vencer, que você vai avançar. Esse é o desejo do Senhor para mim e para a sua vida. E através dessa visão que o Senhor deu a ela, que ela conseguiu enxergar nele Jesus, o filho de Davi, ela se socorreu dele. E ela chegou aos pés de Jesus adorando a ele. Ela chegou aos pés de Jesus não com petulância, não com
insatisfação, não murmurando, não resmungando, não dizendo: Senhor, eu já estava aqui há muito tempo, o Senhor demorou a chegar. Igual a nós fazemos de vez em quando, reclamando: Senhor, está demorando, não vai chegar não a minha bênção, cadê a minha vitória? Às vezes fazendo dessa forma, mas não. O versículo 25 vai dizer que a mulher veio e adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ajuda-me, porque ela tinha uma prioridade. Ela tinha algo, um propósito muito maior. Então ela chegou junto de Jesus e disse: Senhor, independente das circunstâncias, eu sei que o Senhor é Deus poderoso para mudar. Eu sei que o Senhor é Deus poderoso para transformar. Eu sei que o Senhor é Deus poderoso para libertar, para salvar, para curar. Eu sei que o Senhor é Deus poderoso para tirar da UTI, seja quanto tempo esteja lá. Eu sei que o Senhor é Deus poderoso para curar de câncer, de AIDS, de lepra, do que quer que seja. Eu sei que o Senhor não mudou. E ela chega junto de Jesus e o adora. Ela pegou todo aquele problema, tudo aquilo ali que estava sendo a sua dor, e transformou num altar de adoração. Ela pegou a sua dor e disse: Senhor, eu te adoro, eu me prostro de joelhos aos teus pés. Ela transformou todo aquele problema num altar de adoração ao Senhor. Então não murmure, meu irmão. Não se queixe contra Deus. Não fique dizendo que Deus está demorando. Não, porque tudo isso tem um propósito na sua vida. Tudo isso tem um propósito na minha vida. E essa mulher, ela soube esperar o tempo, e no tempo certo, quando Jesus chegou diante dela, ela se prostrou e adorou aos pés dele. Salmo 34, versículo 18 vai dizer que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. O Salmo 51, 17 vai dizer que o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. O Salmo 56, o versículo 8 vai dizer que o Senhor, Ele tem um odre que Ele recolhe as nossas lágrimas. Então cada lágrima que você derramou, cada choro que você deu naquele quarto, cada luta que você está enfrentando, está tudo anotado no livro de Deus. O Senhor tem controle de tudo isso. Nada disso passa despercebido aos olhos do Senhor. Então todas as vezes que você chegar diante de Deus com um coração quebrantado, com um coração contrito, o Senhor não desprezará a tua dor, o Senhor não desprezará a tua angústia, o Senhor não desprezará o milagre que você precisa. Ainda que você conte para alguém e esse alguém diga para você, ou menospreze a sua dor, ou diga que o que você está passando não é nada, mas o Senhor não é igual. O Senhor, Ele recolhe as nossas dores, Ele anota num livro e Ele tem tudo registrado, tudo aquilo que a gente tem passado, irmão. Essa mulher, ela soube chegar diante de Jesus, mesmo diante das dificuldades, das adversidades, dos empecilhos, dos obstáculos que foram colocados, ela foi determinada. O texto vai dizer que, primeiro, Jesus não lhes respondeu palavra. Em seguida, os discípulos chegaram e disseram: manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. No versículo 25... No versículo 26, Jesus vai dizer: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas sabe o que ela disse? Sabe qual foi a resposta dela? Versículo 27. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ela foi determinada, e ser determinado é uma decisão pessoal de você jamais desistir. Ser determinado é você colocar a sua capacidade de se manter firme a despeito das circunstâncias. Ainda que tudo diga não, você tem que estar determinado a dizer sim. Ainda que os obstáculos surjam, você receba vários não na sua vida, mas você precisa estar determinado e dizer sim. Você precisa estar firme e jamais desistir. Olhe, por exemplo, dessa mulher. Ela estava enfrentando dores, angústias, rejeição, tudo aquilo que nós não queremos passar de forma nenhuma, mas foi a sua determinação. Ela foi determinada, e através da sua determinação é que ela pôde viver e pôde experimentar viver acima das adversidades. Alguns historiadores bíblicos vão dizer que aquela foi a única vez que Jesus passou por aquele lugar. Isso nos chama muita atenção. Por quê? Porque aquela foi a única oportunidade que essa mulher teve. E o que foi que ela fez? Ela tomou uma atitude. Então, Deus já está com o teu milagre pronto. Isso aí é inquestionável. Aquilo que você precisa, o Senhor já tem nas mãos dele para derramar sobre a sua vida. O nosso pastor costuma dizer que
Deus, ele reage muito mais, ele é muito mais reativo, porque ele reage muito mais às nossas ações do que age pela sua própria soberania. E Jesus ali, ele não se conteve diante de tamanha fé que aquela mulher teve, de tamanha determinação que aquela mulher teve. Ela chegou para ele e disse: Senhor, ainda que os donos, ainda que os cachorrinhos comem das migalhas da mesa que caem dos seus donos, ainda que a comida seja para os donos, mas aquilo que sobrar, Senhor, é suficiente para o meu milagre. Ela insistiu, isso constrangeu Jesus, meus irmãos. O amor, a fé dela constrangeu Jesus, tanto é que Jesus vai dizer, respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Então, se não bastasse ela ser determinada, ela precisava ter fé. Ela precisava demonstrar isso através de uma atitude, porque a nossa fé, ela é demonstrada através de atitudes. É através de atitudes que nós demonstramos que cremos no Senhor. Porque do contrário, aí vai virar uma incredulidade. Se nós não acreditamos que o Senhor pode fazer na nossa vida, se nós não acreditamos que o Senhor é poderoso para fazer aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita, aí se torna uma incredulidade. A Bíblia vai dizer que a nossa fé, que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então aquele que se aproxima do Senhor é preciso ter fé. E essa mulher, ela teve. Um grande avivalista que viveu anos atrás, George Miller, ele vai dizer que fé não é saber que Deus pode, porque Deus pode, todo mundo sabe que Deus pode, mas fé é saber que Ele quer fazer na nossa vida. Deus, Ele quer fazer na nossa vida, Deus quer fazer na minha vida, Deus quer fazer também na sua vida. O milagre que você precisa, Deus já tem. O milagre que aquela mulher precisava, Deus já tinha. Ele só queria ouvir a voz dela. Ele só queria ouvir a determinação dela. Ela só queria saber se ela reconhecia Ele como o Senhor da sua vida. E quando ela declarou isso, quando ela declarou que Ele era o filho de Davi, quando ela se prostrou e adorou aos pés de Jesus, aí a resposta veio: mulher, grande é a tua fé, seja como tu deseja. E naquele mesmo instante, ou seja, não se engane, irmãos, a adoração que você traz aqui ao Senhor não fica em vão. A adoração que você traz aqui ao Senhor não fica em vão. Enquanto você está aqui declarando que só o Senhor é Deus, declarando que Deus é o Senhor da sua vida, Deus está agindo na sua causa. Deus sabe exatamente aquilo que você necessita. Deus sabe exatamente aquilo que Ele projetou para a sua vida, e Ele tem prazer de abençoar a minha e a sua vida. Se coloque de pé, por gentileza.